cenário de 22, sob o ponto de vista político, vai ser marcado pelas eleições gerais, notadamente com destaque para as eleições presidenciais. Essas eleições tendem a não repetir o que foi 2018, que foi uma eleição política onde os parâmetros anteriores de eleições presidenciais anteriores não valeram, palanques regionais, a questão dos recursos, do tempo de TV, para ficar só nesses alguns desses parâmetros, que eram de grande validade, de grande importância em eleições passadas, eles tiveram a sua importância mitigada ou reduzida. Daí resultou a eleição do atual presidente Jair Bolsonaro. O eleitor estava profundamente, vamos dizer assim, no processo de rejeição da política tradicional. Já no aspecto econômico, a previsão é de que nós vamos ter uma recessão, que eu não acho que tende a acontecer, acho que o nosso crescimento vai ficar entre 1% e 1,5%. De um lado, não vai ser o desastre que alguns estão projetando, né? Mas também não vai ser uma eleição confortável para o presidente da República. Eu acho que o presidente da República não está fora do jogo, e posso explicar depois por quê. O presidente vai contar com o apoio do auxílio, que tem um impacto grande, afinal são 40 bilhões a ser transferidos para uma parcela significativa da população, quer dizer, alguma coisa em torno de 3 bilhões e meio, 3 bilhões e 800 ao mês vai ser transferido, e isso vai, enfim, vai pesar na balança da sucessão presidencial. E na disputa hoje, propriamente dita, temos 3 candidatos, né? O de maior chance, que é o Lula, em segundo lugar, o Bolsonaro, e com alguma chance, se o Bolsonaro cometer algum erro sério, que é o do juiz Sérgio Moro. Se ele não seguir a trajetória de queda, e, aliás, já se percebe sinais de reversão dessa queda do Jair Bolsonaro, né? Não acredito que seja uma reversão suficiente para o tornar favorito, não é isso, de forma alguma. Mas o fato de que a pandemia começa, como se diz, a dobrar, né? a fazer a curva, né? É evidente que a memória não vai desaparecer de como o presidente da República se comportou muito mal e muito irresponsavelmente, né? Nesse problema, nessa questão toda da pandemia. E também, evidente, não tão importantes em termos de impacto, mas o fato é que, após o 7 de setembro, o presidente da República deixou de diariamente estar criando uma crise, constrangendo e pressionando os demais poderes, notadamente o Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que o Bolsonaro não está fora do jogo. Agora, evidentemente que isso pode ser revertido e também pode ser que o presidente, dentro do seu estilo, cometa erros, tá certo? Como ele já vem cometendo muitas vezes em série. Sempre destaquei o risco desse segmento policial, não todo ele, não a corporação policial, né? Mas é fato de que, primeiro, o presidente da República, do qual eu fui colega durante 12 anos no Congresso, e nós frequentávamos a mesma comissão, aliás, as 2 comissões que ele frequentava eram as mesmas que eu frequentava. Quais eram? De Relações Exteriores e Defesa Nacional, que trata de militares e forças armadas, e a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, da qual eu fui, inclusive, presidente e que militei durante todos os meus 3 mandatos. E lá o Bolsonaro se destacava, né, como um sindicalista, por assim dizer, na defesa da questão salarial e de outras questões, né, tanto para o segmento militar como o segmento policial. E depois que ele se elegeu, primeiro, ele procurou sempre destacar e buscar a relação e proximidade com as forças policiais, não é? Você tem aquele caso da greve do Ceará, tá certo? Onde ele relutantemente declarou uma GLO e sempre procurando assumir uma posição, digamos assim, pró naqueles que estavam fazendo a greve. Depois tem o aumento que ele deu para toda a área de segurança, sobretudo policiais, no Distrito Federal, né? E temos, por exemplo, um fato que é um fato inusitado, que é o presidente da República comparecer a formalidades, promoções, festas, etc., de polícias. O presidente da República não tem, digamos, atribuições, não tem responsabilidades a esse respeito.
E ele frequentava, portanto, era uma maneira de cortejar essas polícias, né? E eu falei em turbulência. Uma delas eu vou aqui colocar como hipótese, João, como hipótese. Se o presidente perde a eleição no primeiro ou no segundo turno, né, o presidente vai aceitar e vai dizer que as eleições foram legítimas? Ou o presidente, como no passado fez diversas vezes, vai dizer que as urnas eletrônicas não são confiáveis, que existe a possibilidade de fraude, que ele não reconhece uma eleição, portanto, que ele entende fraudado. E isso pode abrir um espaço para uma crise institucional, e é possível que parte daqueles, não é, que são mais bolsonaristas, não apenas em forças policiais, mas também entre caminhoneiros, entre pessoal, a parte, sempre é preciso chamar a atenção que não é a instituição, não é o todo, não é? Daqueles que o apoiam, que vêm do agro, etc., venham a criar problemas e promover tumultos e turbulências. O presidente Jair Bolsonaro demitiu, você se recorda disso, tá certo? O ministro da Defesa, o comandante da Marinha, Exército e Aeronáutica. Por que ele fez isso? Porque eles eram insubordinados? Não. Porque eles eram ineficientes, incapazes? Também não. Eles foram demitidos, Maria, porque não concordaram no uso das Forças Armadas, não é, para fins políticos. E eu cheguei a dizer, inclusive também numa outra entrevista, que o presidente da República fazia bullying com as Forças Armadas. Como era isso? Era o seguinte: o presidente vivia o tempo todo cobrando que eles se manifestassem politicamente em apoio, que eles afrontassem os governadores que faziam lockdown, que eles afrontassem as decisões do Supremo Tribunal Federal, que eles criticassem decisões do Legislativo. E, por não concordar isso, eles foram demitidos. Então, essa é a prova, digamos assim, mais contundente que eu tenho para demonstrar que as Forças Armadas não estavam nem estão disponíveis para essa hipótese do golpe. Não vai acontecer golpe. Nós não vamos ter golpe militar aqui no Brasil. É, sem sombra de dúvida, no governo Bolsonaro que você tem o maior número de cargos, não é, de governo preenchido por militares, isso não resta dúvida. Mas, olha, antes de chegarmos aos 6 mil, nós tínhamos, em governos anteriores, inclusive no governo do PT, governo de Fernando Henrique, e também no governo Temer, nós tínhamos o quê? 3 mil, 2.800, 3 mil. Você sabe quantos são os militares só na presidência da República? Chegam praticamente a 900 deles. E eu já fui daqueles que achava que o Ministério da Defesa deveria ser só ocupado por civis, que isso era exatamente o coroamento da subordinação necessária, constitucional, não é discriminatória, é porque isso é constitucional, dos militares a exatamente o poder político, o poder civil. Tá? Mas, depois da minha experiência, eu faço algumas observações sobre isso. Em primeiro lugar, quem, de fato, tem o controle das Forças Armadas é o Congresso Nacional. E aí vem a minha observação. E, olha, o Congresso Nacional é a minha casa. Tá? É a minha casa. Né? Eu tive 3 mandatos lá. Então, veja, o Congresso Nacional não assume nenhuma responsabilidade com as Forças Armadas para dizer que há um poder nas mãos dos nossos representantes, ou seja, do poder político, dos partidos, sobre a defesa e sobre as Forças Armadas, que irresponsavelmente se aliena, não faz, não exerce. Depois nós reclamamos. Então, reclamar de militar, beleza, numa democracia todos nós somos criticáveis, não tem problema. Agora, por que não se critica também igualmente o Congresso Nacional, que não assume as suas funções democráticas e as suas responsabilidades com a defesa nacional e com as Forças Armadas? Eu acho que a nossa política de combate às drogas hoje é uma política falida. Falida. Vamos pegar o caso da lei de drogas, né? Que, se eu não me engano, me ajudem aí, é de 2006. A lei de drogas faz uma diferenciação, João, entre o usuário da droga e o traficante de droga. Então, em tese, o usuário de droga não era para sofrer penalidade, ou seja, era para ser tratado como um caso de assistência social, como um caso de saúde. Como o Congresso Nacional não estabeleceu limites, tá certo, para porte de drogas, então isso passa a ser, digamos assim, definido pelo Judiciário. Então, o que acontece? Você hoje tem garotos que, portando uma pedra de crack, tá certo? Ou uma trouxa de maconha, vão parar num regime fechado. Agora, uma boa parte desses jovens, ele não tinha antecedente criminal, não cometeu crime violento, não estava armado e tinha família. Então, quando você pega esse jovem e coloca ele dentro do sistema prisional brasileiro, que para mim é o maior problema
de segurança pública e violência no Brasil. É o sistema prisional brasileiro, que não é discutido. Dentro do sistema prisional, ele, para sobreviver, sim, porque o sistema prisional é controlado por 70 facções. São 70 facções que controlam as 1.500 unidades prisionais no Brasil. Então, quando ele cai lá dentro, esse moleque, para sobreviver, ele se filia a uma facção dessa. E aí ele não sai nunca mais. Nós temos que ter outras alternativas. Eu acho que eu fico onde eu estou, viu, Maria? Eu acho não, eu fico onde estou. Né? Eu tenho 40 anos, né? Dos meus 69, na verdade, muito mais. Se eu voltar ao movimento estudantil, né, a católica, tudo aquilo, MDB jovem, imagine você. E aí chega um momento que você diz, eu não... enfrentar a eleição, Maria, sem dinheiro, tá certo? E sem vender a sua consciência é uma coisa absolutamente terrível. Então, e também acho que a própria idade conta e a necessidade de... enfim, então eu não largo a política. Ainda hoje estava conversando sobre política, falo o tempo todo, busco, na medida das minhas possibilidades, influenciar decisões, converso, me reúno com políticos, falo com colegas ou ex-colegas do Congresso, com o ministro, enfim, isso não larga, isso não vai deixar. Eu estou na política agora, na política eleitoral, não mais, não pretendo mais. Vou terminar com uma frase de Dom Helder Câmara, né, que dizia o seguinte: quanto mais escuro é a noite, mais carrega em si a madrugada. Nunca perder a esperança, nunca perder a capacidade de sonhar e de transformar sonhos em projetos.